Tudo bem? E o que é essa palavra? É o testemunho de algo que aconteceu. Então, o que acontece? Você começa a ouvir sobre a natureza de Deus, sobre os grandes feitos de Deus, e você começa a ver que tudo que você está ouvindo acontece de fato. Que Deus criou o céu, que Deus fez o dia, fez a noite, fez o homem, fez a mulher, graças a Deus. Né? A gente vê. E aí de repente a gente começa a ouvir que Ele é bom. E nós começamos a ver que a nossa vida é tocada pela sua bondade. E nós entendemos que essa bondade foi tão grande, esse amor foi tão infinito, que Ele enviou o seu Filho para morrer por mim. Ah, mas eu precisava de mais prova. A prova maior disso é que Jesus tem se revelado para nós dia após dia, através do contato com o irmão, não só com o perdão dos nossos pecados, não só com uma cura física ou uma libertação, mas Ele tem se manifestado em nós no que diz respeito à comunhão, ao amor ao próximo. E nós vemos que Jesus existe porque nós nos amamos. Deveríamos nos amar mais, não é verdade? Nós vemos que Deus é amor porque nós nos amamos. Não porque nós somos caridosos. Não porque nós fazemos boas obras apenas por boas obras. Nós fazemos boas obras porque nós amamos. E nós amamos não por nós mesmos, mas porque nós recebemos o amor dele. Você já não fez coisas que você falou, eu não imaginava que havia tanto amor em mim? Você já teve que perdoar alguma pessoa assim? E não só perdoar, mas como derramar sobre ela uma misericórdia tremenda? Já teve que fazer isso? Eu creio que já, todo mundo já. Às vezes a gente, nos nossos relacionamentos, a gente tem problemas terríveis e a gente tem que chegar e derramar uma misericórdia. Aconteceu fatos na minha vida. Como eu disse para vocês, eu fui abusado quando eu era criança. E um dia eu estive cara a cara com a pessoa que abusou de mim. Eu poderia quebrar ela no pau. Mas eu olhei e falei, eu vou usar de misericórdia e de amor. É que a gente acha que quando a gente faz isso, nós estamos inocentando as pessoas. Não. Com o meu ato de perdoá-la, eu sei que Deus coloca um profundo arrependimento no seu coração e transforma o seu coração. E ela nunca mais vai fazer o que ela fazia antes, porque ela recebeu o perdão. Mas Ricardo, como você afirma isso? Para a minha vida, quando eu recebi o perdão de Deus, muita coisa que eu fazia antes, eu não faço agora. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra, e a Bíblia também diz em Romanos 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos olhar para a Bíblia e falar o que a Bíblia fala sobre fé, não é verdade? Abre aí naquele texto bem conhecido, Romano, em Hebreus 11. A partir do versículo 1. Para você, enquanto você está abrindo, eu quero dizer que eu estava com muita saudade daqui, viu? Desde maio, viajando direto. Tá com saudade de vir, de comungar com os irmãos, de pegar aqui. E graças a Deus hoje eu fui agraciado com isso. Então, vamos lá? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Voltando para ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Por que é que você ora? Você já parou para pensar isso? Por que você ora? Por que você ora? Eu lembro dele nas primeiras aulas do jiu-jitsu. Não precisa ficar com vergonha não, relaxa. Por que você ora? Você já parou para pensar? Porque Deus responde. Mas como que você sabe que Ele responde? Não entendi. Pela fé. Mas como isso veio? Quer ver um negócio? Porque um dia a gente leu aqui que uma pessoa orou ao Senhor e Deus respondeu. Então eu estou convicto que Ele responde. Por quê? Porque na Bíblia eu estou vendo, desde Gênesis, várias situações que pessoas oraram, Deus respondeu, aí vem a convicção de fatos que se esperam. Espera aí, eu vou orar. E não só lá na Bíblia, pega na sua família, nos seus amigos. Eu lembro que um dia eu estava com uma pessoa que estava com uma enfermidade muito grave, e a pessoa falou assim para mim: cara, ora por mim. Eu falei: ora, cara? Ele falou: não, estou pedindo para você orar para eu ser curado, cara. Eu falei: mano, nem o mais perto que eu cheguei perto de uma faculdade de medicina foi quando eu fui para ser atendido. Mas eu lembro que um dia 2 apóstolos estavam subindo no templo para orar, perto da Porta Formosa, e um cara foi pedir dinheiro para eles, e ele falou: bicho, eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o cara levantou e andou. Eu falei: não, eu vou orar para esse cara. E eu orei pelo cara, e Deus curou o cara. Quem curou foi Deus. O que eu fiz? Eu só orei, eu pedi. Veio uma convicção no meu coração que Ele não está morto, que Ele está vivo, que Ele age, que Ele faz as coisas. E isso não é para ter um sensacionalismo, para eu colocar a faixa na minha casa. Pode vir todo mundo que eu vou orar. Não, eu só quero cumprir com o que Ele diz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso jugo. E pega o meu. Qual o seu problema? Joga em mim, pega o meu para você. Então o que eu faço? Eu pego o cara aqui, eu jogo ele para cima. E Deus se resolve com ele. Porque a certeza de fatos que se esperam, porque muitas das coisas que eu estou esperando hoje, eu estou precisando hoje, outros homens lá atrás também precisaram, e eles oraram e Deus respondeu. E eu vou orar também. É a convicção de fatos que não se veem. Por que eu tenho convicção daquilo que eu não vejo? Porque um dia não existia terra, não existia água, não existia dia, e Deus do nada Ele fez tudo. E quantas situações na nossa vida, do nada Deus fez tudo. Horas nós olhamos no espelho e nós falamos: Deus, agora já era. Agora acabou. E Deus falou: fica tranquilo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é quando você não é nada, eu vou fazer as coisas. E Ele começa a nos mudar, Ele começa a nos transformar, e nós conseguimos ser melhor para os outros, melhor para nós mesmos. Mas houve algo que, se você for comigo, vai comigo ali no livro de Lucas 18.
E entra propriamente dito no texto que eu comentei agora. E a minha intenção nessa noite, eu quero provocar algo em você. Eu quero que você pegue e faça uma leitura. Comece a ver o que Deus tem feito. A grandeza do seu poder, como nós cantamos hoje. E que você possa gerar expectativa e convicção de que Ele nos ouve e que Ele está disposto a responder às nossas orações, entendendo que tudo vai ser feito conforme a vontade dEle. Amém? Tudo bem? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aqui nós estamos vendo duas situações muito legais. Um juiz desonesto, que não estava nem aí para Deus, muito menos para os homens. E nós vemos que havia uma viúva que tinha um problema. Em Israel, como havia uma totalidade masculina, quando as suas mulheres perdiam seus maridos, ou ela era assumida pelos seus filhos, ou se não tivesse filhos, muitas, se tivesse bens, viveriam dos seus bens, ou nós vemos que muitas se entregaram à prostituição. Mas no caso diz que essa viúva tinha uma necessidade que a lei fosse aplicada na sua vida. E ela foi, e diz que, o que é muito interessante, no original, ele define esse juiz como, quando a gente vai ler lá no hebraico, esse juiz, a palavra que está dizendo aí, é um cara espertalhão, que ele só funciona por suborno. E quando diz: olha, eu vou julgar logo essa mulher, antes que ela venha me molestar, no original está dizendo: antes que ela venha e me cubra de tapa. Eu vou fazer justiça logo. Essa mulher está insistindo tanto, e eu vou fazer essa justiça logo. Já que eu não temo a homem nem a Deus, eu vou fazer isso daí para essa mulher parar de me encher a paciência. E aí Jesus traz de novo a comparação e está dizendo, está falando: está vendo, gente? Está vendo o que esse juiz fez? Mesmo não acreditando em mim e nem confiando nos homens, ele fez o que era certo. E vocês aí, ó, sabendo que eu sou bom, sabendo que eu posso fazer tudo, porque demora um pouquinho, vocês já começam a esmorecer, vocês já começam a desistir das coisas. E eu quero dizer para vocês, Jesus olha para os discípulos e diz: quero ver quando eu tiver para voltar, se vai haver fé na terra. E hoje nós enfrentamos um problema muito difícil dentro da igreja, que nós somos a geração fast food. Tudo pronto. Você lembra como se fazia café antigamente? Você lembra, não? Bem antigamente. Vou refrescar a memória de vocês. O fogão não era gás, ele era lenha. Então tinha que ir no terreiro lá, pegar
os cavacos lá, botar fogo, ficar soprando, e já viu que vai ter que fazer um café, então vou fazer o seguinte, já vamos ferver um caldeirão de água e já usa para outras coisas. E aquilo que era para demorar 5, 6 minutos, pelo menos na minha casa, liga o fogão, demoraria 40, 50 minutos. Então vamos passar uma quantidade um pouco maior de café, e a coisa demora um pouquinho mais, não demorava? Hoje a nossa geração é diferente. A gente chega, joga água aqui, põe o pó aqui, liga um botãozinho, o bagulho já sai. Drive-thru. Chega, bota o carro ali. O cara já sabe que é 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles num pão com gergelim. Acabou, ele já sabe que é isso. Então vai vir a coca, vai vir a batata. Valeu, já vai comendo no carro. Pô, chegou em casa alimentado, só pega, arranca a roupa, escova o dente, deita e dorme. É tudo fácil. O pastel é assim. E a gente acha que tudo na vida tem que ser assim. Assim. E não entende que tudo na nossa vida precisa amadurecer, trabalhar. Deus trabalha valores com a gente. Deus não quer resolver problemas da sua vida, Ele quer resolver a sua vida. E nós começamos a perder a fé, porque nós pensamos, mas está demorando as coisas. Deus está demorando para resolver os meus problemas. Eu quero dizer que Deus não quer resolver o teu problema. O teu problema resolve você. Ele quer resolver você. Ele quer trabalhar você. Ele quer mudar a sua maneira de encarar as coisas e de se portar perante as pessoas. Muitas vezes Ele não vai achar fé na terra, porque muitos abandonaram os processos de tratamento dele nas nossas vidas. E aí nós abandonamos a fé. Não vai acontecer. Hoje eu estou muito feliz que aconteceu. É que nem o judeu diz: nunca deu uma notícia ruim sem antes dar uma boa, ou vice-versa. Ontem eu recebi uma notícia terrível e uma boa, então eu fiquei bem feliz. Terrível, eu tive um desentendimento com um amigo, mas já acertamos, já coisa de irmão, a gente briga, serra o pau e depois... Mas foi ruim, foi chato. E outro, um amigo meu, em coma, acordou. Cara, eu orando, eu no jiu-jitsu reclamando que eu não estava conseguindo me concentrar, porque eu só pensava no meu amigo. E orava e ligava, eu não quero nem ver a minha conta de telefone esse mês. Ligando para São José dos Campos direto para perguntar como ele está. E tantas vezes eu já comecei a me preparar, como que eu vou comprar passagem para ir para o velório dele. Falei, não aguento, 2 numa semana não dá não. E parece que essas coisas vão minando a gente vai deixando a fé. E não, já que não deu certo dessa vez, vamos abandonar. Não vamos não. Vamos ter fé que as coisas vão acontecer. A nossa vida tem que crescer. Se muita coisa na sua vida só está dando errado, eu estou falando que você não precisa de um milagre. Você precisa tomar a atitude certa. Você não precisa que Deus mude situações da sua vida. Você precisa ter fé que Deus vai mudar a sua vida. Porque a fé é o nosso combustível. Romanos 1,17 diz: visto que o Evangelho é revelado aos homens de fé em fé, o justo viverá pela fé. Nós viveremos segundo aquilo que nós estamos cravados, que é em Jesus, na certeza de que Ele vai nos ajudar a passar por todos os problemas, a passar por todas as tribulações. E nós vamos sempre, quando Deus olha para nós, Ele olha para nós através de Jesus. E o amor que Jesus tem com Deus é transferido para nós. E nós precisamos usar essa fé. E nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Nós precisamos ter mais comunhão com os outros. Nós precisamos exercer mais aquilo que Jesus mandou. Porque aí eles vão ver que a nossa fé ela é operante. Ela não é só uma fé de palavras.
É uma fé que vem e nos muda. É uma certeza de que é algo que nos muda e muda o outro. Um dia me perguntaram um negócio, falou: Ricardo, você acredita que uma pessoa pode vir a mudar de religião? Eu falei: acredito. Mas você acredita que um cristão consegue virar budista? Eu falei: acredito. Eu falei: é verdade? Eu falei: acredito, pode virar o que ele quiser. Aí o cara falou assim: bicho, mas então quer dizer que todo mundo pode mudar para tudo quanto é lado? Eu falei: pode. Ele falou: e aí? Basta cada um conservar a sua fé. Como que a gente pode falar? Porque hoje estão dizendo que você abre no YouTube e está lá: ex-pastor vira pai de santo. É porque esses caras não tiveram verdadeiramente um encontro com Deus. O evangelho não se revelou a ele. Eles não entraram nos processos de mudança, não aplicaram a sua fé em Deus e não viram Jesus através disso. E aí muda de qualquer jeito. Mas nós temos a fé que nos possibilita não vivemos por nós mesmos, nós vivemos por Ele. Porque Ele vivemos, existimos, subsistimos e nos movemos. Tudo que nós fazemos é com fé nele. E a quantos de nós começamos a dizer: ah, mas quando eu comecei a ir na igreja, eu evangelizava mais, eu ajudava mais, e passou o tempo, eu acho que eu estou perdendo a fé. Não, você não está perdendo a fé. Você está deixando de exercer a sua fé, porque a fé está aí, Ele te deu. E o meu interesse nessa noite de compartilhar isso com você é que você use a sua fé, crendo que Deus vai mudar você. E quando Ele muda você, você começa a ter um relacionamento muito mais íntimo com Ele. E aquilo que você começa a conversar com Ele, Ele começa a responder. Aí você está me dizendo, então quer dizer que tudo, se for cooperar para o seu crescimento e para o estabelecimento do reino dele na terra, é tudo. Pedis mal e não recebeis, porque pedis para proveito próprio. Eu não estou falando a noite da vitória. Eu estou falando a noite que nós vamos estar mais profundo na presença de Deus, mais parecidos com Jesus e exercendo o que Ele pediu para nós. Sendo gente de verdade, espelhando Jesus, amando uns aos outros, tendo fé que vale a pena investir tempo, recurso em pessoas, crendo que vale a pena mesmo pegar um drogado na rua, internar ele numa casa de recuperação, e se ele sair, jogar ele de novo, investir nele. Eu lembro que um dia, uma terça-feira fria, eu vinha com o Léo para cá, para refúgio, e o Léo falava para mim: pô, será quantos meninos vão ter lá? Eu falei: não, cara, será que lembra a gente conversou? Será que vai dar certo, tudo bonitinho, de ter o jiu-jitsu? Hoje tem 70. E eu sei que vai crescer mais. Estão ganhando até competição. E começamos a orar: Senhor, traz mais. Não porque a gente quer ter isso aqui lotado, é porque nós entendemos que há algo em nós. E quando nós estamos aqui, essas crianças saem das ruas, eles saem debaixo dessa atmosfera de roubo, de assaltos, de prostituição, e ela está entrando numa outra atmosfera da nossa fé, que transforma homens, que muda famílias, que restaura pessoas. Então vale a pena investir nos outros. Vale a pena investir em nós, mas vale muito mais investir nos outros também.
Orar pelos outros. Tiago fala: orai uns para os outros. Usa a sua fé. Mas não estou dizendo para usar a sua fé. Eu vou usar minha fé, vou passar na frente do melhor condomínio e vou profetizar a casa para mim. Estou falando, usa a sua fé para ser melhor para Deus e para o seu irmão. Porque ele está perguntando: será que quando eu voltar ainda vai ter fé? Vai ter alguém que acredita que eu mudo e que posso usar pessoas para mudar? E nessa noite é um desafio de Deus para nós, para que continuemos correndo a carreira, combatendo o bom combate, guardando a fé. Eu não sei se eu já falei isso aqui pregando, provavelmente não, e eu encerro com isso. Tem um padre que, quando ele prega, toda segunda-feira eu assisto ele pregando, chamado Padre Léo. Não fala de idolatria, não fala de nada, é Bíblia pura. E muitas vezes eu estava o computador na frente assim, ele ia dando a referência à Bíblia, eu ia indo atrás. E um dia está escrito assim: última pregação do Padre Léo. Eu cliquei, porque alguns meses antes eu fiquei procurando para a galera: eu queria conhecer esse Padre Léo. Eu queria conhecer esse Padre Léo. Os caras falaram: você só está 7 anos atrasado, que ele morreu em 2005. Um dia meu camarada falou: assiste essa pregação, pensai nas coisas lá do alto. Eu tinha acabado de pregar essa mensagem. Mas vamos ver o que esse cara está falando aí, já que eu sou o dono da verdade, né? E aquele Padre Léo que eu via pregar já há 1 ano e meio, estava seco, esturricado assim numa cadeira, careca, de óculos, tremendo assim. E eu estou vendo ele pregar, pensar nas coisas do alto, aplicação. E eu comecei como se fosse uma prova de pregação. Comecei a analisar a introdução maravilhosa, o desenvolvimento. Até aí estava tudo bem, eu só estava falando: onde esse cara vai fechar tudo isso? Pensar nas coisas lá do alto, as aplicações maravilhosas. De repente esse homem acabou com a minha teologia, acabou comigo quando ele disse: eu só queria dizer mais alguma coisa, fazer mais uma aplicação. O câncer me tirou tudo, me tirou a visão, me tirou a audição, me tirou a mobilidade, me tirou a dignidade, porque um padre sendo cuidado por mulheres, tendo as suas vergonhas expostas toda vez que tinha que trocar suas fraldas. O câncer me tirou tudo. O câncer só não conseguiu me tirar a fé. Gente, aquela hora eu dei pause e eu falei: momento para chorar. Eu quase queimei meu computador ali. Não me tirou a fé. Homens inabaláveis, como nós vemos em próprio Hebreus 11, que o mundo não era digno deles terem pisado. Homens que pela sua fé fizeram grandes coisas. Quando eu olhei isso, eu falei: eu ainda estou reclamando dos meus problemas? Não. Deus, aumenta a minha fé. E se alguém está precisando de fé, peça a Deus que Ele vai dar. E por mais que a vida, os seus desamores, as tragédias que já te aconteceram, te tiraram tudo, não permita que te tire a fé também. Baixe a sua cabeça, vamos orar. E que nessa noite nós possamos caminhar, como a Bíblia diz, de fé em fé, de glória em glória. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui expondo diante de Ti a nossa pequenez, a falta do exercício da nossa fé. Muitas vezes chegamos a Ti, que é justo, que é santo, desacreditados e não crendo que o Senhor vai fazer.
Se aquele juiz iníquo fez o que era certo, quanto mais o Senhor, que é santo, não fará muito mais o que é certo. Senhor, ensina-nos a usar a nossa fé. Que possamos entender que o Senhor pode nos mudar e nos usar para mudar as pessoas, Deus. Situações. Resolva a nossa vida para que possamos tomar decisões claras e certas, para que haja mudança, Deus, nos nossos problemas, Deus. Entregamos-nos a Ti nessa noite pedindo, nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém.